Olá, está no ar mais uma edição do Gira Esportes, aqui pelo portal Gira Betim. E todos os programas nós temos debatido aqui iniciativas interessantes que têm feito a diferença na vida das pessoas da nossa cidade quando a gente fala em esportes. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o vôlei de praia. É isso mesmo. Apesar de não ter praia em Betim, nós temos aqui grandes atletas do vôlei de praia que têm representado bem a nossa cidade, fora do estado e até mesmo internacionalmente. E nós recebemos aqui hoje a Rúpia Inck. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom receber você aqui pelo Gira Esportes. E boa noite também, Júlia. Maravilha, tudo já? Para começar esse nosso bate-papo, eu queria que a Rúpia falasse um pouco de onde surgiu o vôlei na sua vida. Foi algo desde pequena, você já gostava do vôlei ou foi algo que veio depois? Então, desde pequena eu pratico esportes, né? Eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais a praticar esporte. Então, na escola eu participava de tudo, handebol, futebol, basquete, tudo que envolvia bola, correr, eu estava envolvida. E um dia treinando basquete no clube, lá eu tinha acho que 13 ou 14 anos, a técnica de vôlei, que fazia o treino na quadra do lado, ela conversou com o meu técnico de basquete na época, falando que queria ver como é que eu me saía no vôlei. E aí eu fiz um teste um dia, fui treinar com as meninas do vôlei lá, tentar, nunca tinha jogado assim sério ou treinado. E desde então não larguei mais o vôlei. Eu acho que eu gostei muito da dinâmica, de ter uma rede no meio, de não ter o contato físico, porque o basquete às vezes eu ficava muito brava com as meninas, né, porque tinha muito contato. Então foi daí que começou. Eu tinha 14 anos. E me mudei para BH com 16 anos, eu recebi uma proposta do Minas para vir jogar em Belo Horizonte, vôlei de quadra, e tô aí até hoje, tô no vôlei de praia agora e gostando muito. Bacana. E você, Júlia, o vôlei de praia, você me contou um pouco antes de começar o programa dessa sua história de também ter passado por vários esportes, e atualmente o vôlei é aquele que você mais se identificou. Sim, eu gostei muito do vôlei. Porque eu não sei o que me atraiu, mas eu acho que eu gostei da estabilidade, das questões dos 3 toques e tal, essa coisa. E aí eu comecei, acho que eu tinha uns 8 para 9 anos, e aí parei por um ano. Depois eu voltei já lá no Horto, no programa de esporte, fiquei lá, tô lá até hoje. E você chegou a disputar o GEBs também, aqui na cidade? Já disputei o GEB ano passado. Foi vôlei de quadra, a gente ganhou o título, deu o direito à vaga no GENG esse ano pelo vôlei de quadra. E foi uma experiência muito bacana jogar o GEB. Você quer mandar um abraço pra galera da escola? Qual que era a sua escola? Eu joguei pelo Nossa Senhora do Carmo. Nossa, um apoio incrível da escola. É legal lembrar do Nossa Senhora do Carmo, que a galera aí do Nossa Senhora do Carmo já entra aí na nossa página, comente aí a participação da Júlia, que é muito importante ter esse apoio de vocês também, acompanhando a amiga aqui, a Júlia, que hoje está disputando também o vôlei de praia e foi campeã, né, Júlia, recentemente do GENG. Fala sobre essa experiência pra gente, foi no vôlei de praia, né? Foi no vôlei de praia, a gente foi pela escola, pelo Nossa Senhora do Carmo, foi eu e a minha parceira Emanuele. Foi uma experiência muito bacana, porque eu só tinha viajado em grupo, eu nunca tinha viajado só eu e mais uma pessoa. E eu acho que eu e a Manu, a gente entrou em um acordo muito sério ali, a gente falou assim, a gente não tem outra opção a não ser ganhar. A gente focou ali na vitória, não tinha outra possibilidade pra gente. A gente não pensava, e se a gente perder, e se der alguma coisa errada, não. A gente vai ganhar e essa medalha de ouro volta com a gente pro Betim. Legal. Rúpia, você que tem mais experiência, essa questão de pensar na vitória, isso interfere também? Como é uma dupla, se uma tiver mal, ela tem que estar ali pra ter esse incentivo, né? Como que é isso pra você? Com certeza. Eu acho que, assim, é um time, né? São 2 pessoas, mas é um time. E envolve muito mais gente por trás também. Mas você conseguir incentivar a sua parceira, e às vezes tem muitas vezes que a gente encontra situações difíceis no jogo, que a gente precisa sair daquilo, e às vezes é um dia que nada tá dando certo. Então, assim,
Se a gente tem a nossa parceira, se a gente pode contar com, né, com a disposição do nosso parceiro e o incentivo, acaba que torna mais fácil, né? A gente pode dividir as responsabilidades. E eu acho que a mentalidade conta muito na hora do jogo, porque é um jogo que é bem físico, né? O vôlei de praia exige muito do corpo e você tem que estar preparado mentalmente, porque às vezes a gente joga 3 jogos num dia, então assim, você está cansado fisicamente, mas você tem que usar a cabeça para conseguir sair daquela situação e usar ela a seu favor. Um ponto importante também que a gente começou aqui antes de começar o programa é o incentivo ao esporte. E vocês acreditam que a nossa cidade hoje, Betim, tem esse espaço para o vôlei de praia também, para ter esse crescimento? Qual é a visão de vocês duas? Se quiser falar primeiro, Rupê, depois Júlia. Eu acho que sim, com certeza. E esse foi um dos motivos que eu me mudei para cá em janeiro. Eu sou natural de Uberaba, né? E eu recebi essa proposta deles aqui de estar participando do programa por ter essa estrutura aqui. Até agradecer a nossa secretária Andréa Velar, nosso coordenador Toninho. E é um projeto incrível, sabe? A gente, não só no vôlei de praia, tem vários outros esportes. Mas estar participando desse projeto eu acho muito especial, eu me sinto muito honrada, porque é um projeto visto com bons olhos, né? Não só em Minas Gerais, mas no Brasil a gente está conseguindo divulgar bem o esporte no Brasil, jogando os brasileiros, né? As meninas participando de Geng. Então, assim, tem muita gente vendo o trabalho sendo feito. E eu acho que está sendo bem reconhecido fora, assim, não só aqui em Betim, mas em outras cidades e em outros estados também. E para você, Júlia? Eu concordo com a Rúpia. Eu acho que a gente tem apoio da nossa prefeitura, da nossa secretária, da Andréa Velar, do Toninho, nosso coordenador lá. Eu acho que incentivam bastante, não só o vôlei de quadra, o vôlei de praia, como todos os outros esportes. E é uma estrutura muito boa, o complexo lá do Horto, assim, é muito bom, as quadras lá são boas, o pós-esportivo ficou maravilhoso. A quadra de areia lá, a nossa querida gaiolinha, né? É muito a famosa gaiolinha lá, já saiu a Ana Patrícia de lá, já saíram muitas meninas de lá. E, assim, eu acho incrível o trabalho que todos fazem. Inclusive o nosso técnico, Juliano, faz um trabalho muito bom também. Aproveitando para mandar um abraço pro Juliano, ele que indicou as 2 atletas para vir no programa hoje. Infelizmente ele não está aqui presente, mas fica aqui um abraço, um agradecimento também por ter mandado as 2, que está representando muito bem a cidade e está representando muito bem o vôlei de praia. A gente vai ter uma pausa agora para o intervalo, e a gente volta daqui a pouco para falar um pouco mais com elas. E do próximo bloco vamos falar um pouco com a Rúpia sobre o circuito brasileiro de vôlei de praia, que é outra conquista gigantesca. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui pelo portal Gira Betim com o Gira Esportes, falando sobre vôlei de praia. E no bloco anterior eu comentei sobre as competições que a Rúpia está disputando agora. Queria que você falasse sobre esse circuito brasileiro. Você já passou por 3 etapas, se eu não me engano. Como tem sido essa experiência para você? Então, eu comecei a disputar o brasileiro ano passado. E o brasileiro funciona da seguinte forma: as atletas são ranqueadas, né, com pontuação, então dependendo da quantidade de jogos que você joga ou que você ganha, você vai acumulando esses pontos. E eu comecei a jogar o Qualify, então assim, quando você se inscreve, você começa, né, no circuito, você começa pelaquela fase de acesso, que é o torneio Qualifying que a gente chama. E desse torneio Qualifying, independente do número de duplas que se inscrevem, tem um número de atletas que vão passar para o torneio principal, que se juntam ali com as 12 ou 16 atletas no topo do ranking, né? Dependendo da competição. E aí, em 2 meses atrás, em Maringá, foi a primeira vez que a gente conseguiu passar dessa fase de acesso. A gente conseguiu vencer 3 jogos e nos classificamos para o torneio principal. Então a gente conseguiu ranquear ali entre as 16 melhores atletas do país.
E foi uma super conquista, assim, porque eu venho treinando desde o ano passado, né, quando eu tava na minha cidade em Uberaba, e depois eu me mudei pra cá em janeiro, então assim, o foco tem sido sempre esse, de conseguir passar dessa fase de acesso, de conseguir qualificar pro torneio principal. E a gente conseguiu classificar em Maringá a primeira vez, em Teresina no mês passado também, e esse mês a gente conseguiu classificar em Vila Velha, que foi há 2 semanas atrás, se eu não me engano. Então, assim, a gente tá comemorando bastante, mas a gente tá focando ainda mais no trabalho, porque a gente viu que é possível, sabe? A gente quer conseguir se manter entre essas melhores atletas, entre esses melhores times. Vai ser muito importante. E você, Júlia? A gente percebe que a RUP já está alavancando para outros caminhos, rodando já o Brasil, já também teve experiências fora. O que você espera daqui para frente? Você tem 17 anos e tem muita coisa para acontecer ainda. Verdade. Assim, eu espero muita coisa do vôlei. O vôlei de praia, o Geng foi a primeira competição, assim, séria de vôlei de praia que eu participei, então pra mim foi muito gratificante ter ganhado. E agora tem os Jogos da Juventude, o brasileiro, né? E assim, eu espero muita coisa lá, eu tô treinando bastante, eu e minha parceira a gente tá treinando bastante pra gente ver se a gente consegue trazer uma medalha pra Minas Gerais, aqui pra Betim. E eu espero muita coisa também do vôlei de quadra, eu quero muito seguir numa carreira profissional, consolidar uma carreira, assim, espero muita coisa. E qual que é a dica pra ela? Você que já tá caminhando também, já jogaram juntas, né? Fiz uma grande experiência. Qual que é a sua dica pra ela aí nessa caminhada que ela já tá pensando lá na frente? Eu acho que é persistir. A vida do atleta nem sempre é fácil, né? Às vezes muita gente vê de fora e não conhece a nossa rotina, a gente tem que abdicar de muitas coisas, às vezes a gente, né, deixa de sair às vezes com os amigos, porque tem treino no outro dia de manhã no sábado. Às vezes a gente tem uma competição, um jogo no domingo, então assim, a gente abdica de muita coisa, né? Sacrifica muita coisa pra estar conseguindo alcançar, almejar o sucesso mesmo, as vitórias. Então acho que a minha dica pra Júlia e pra qualquer atleta é persistir mesmo, porque nem sempre vai ser fácil, vai perder muitos jogos, mas vai ganhar muitos jogos também, ganha muita experiência, você conhece pessoas novas, né? Então assim, eu acho que essa é a minha dica. É a palavra-chave que eu uso muito, é persistir, resiliência. Legal. E a questão das duplas, né? Quando a gente fala do vôlei de praia, tem vôlei de quadra, quer dizer, você tem mais 5 companheiros ali com você. Então dá para dividir a responsabilidade. Agora, quando é dupla, como funciona essa questão de divisão? Deve acontecer também algum desentendimento, por exemplo, uma briga entre vocês, em uma situação que acontece, e como separar isso na hora de jogar? Já aconteceu algo assim com vocês, ou vocês tentam não pensar em problemas e só jogar o vôlei? Como é que funciona? Então, eu acho que comigo eu nunca tive nenhum desentendimento com nenhuma das meninas que eu já joguei. A minha relação com a Manu, tanto fora quanto dentro de quadra, ela é muito boa. E sempre que a gente entra, sei lá, a gente discorda de alguma coisa, a gente tenta conversar primeiro pra ver qual que seria a melhor estratégia pra lidar com o problema, seja dentro, seja fora de quadra. E também com o técnico, eu também nunca tive desentendimento sério, sempre soube separar muito bem o lado pessoal do lado profissional, e eu acho que fica dentro de quadra, ficou ali, passou. E, sei lá, eu acho que dupla, você tem que, tanto dupla quanto quadra, porque isso atrapalha nos dois, você tem que estar bem focada ali e você tem que estar alinhada com todas as suas companheiras, seja uma, seja 5, seja 13. Verdade. O que você acha? Então, eu acho muito interessante isso, porque o atleta ele tem que sempre... É um trabalho diário, assim, de conseguir distinguir a vida profissional da vida pessoal. Porque muitas vezes acontece de desentender, né? E assim, você jogando com outra menina ali, a dupla, às vezes há um desgaste também, né, do dia a dia, do treinamento, e aquele negócio que às vezes uma tá errando mais e a outra quer cobrar. Então assim, isso acontece. Eu nunca me desentendi assim com ninguém, mas eu sei que acontece, e eu acho que
a gente precisa saber separar muito bem isso. Aconteceu ali dentro de quadro, não levar pra fora, né? Porque, querendo ou não, depois do jogo, depois do treino, você tem uma vida pessoal, você tem que estudar, você tem que lidar com a sua família, né? E com outros problemas. Então, acho que tem que deixar ali. Mas o mais importante é estar sempre conversando. Aconteceu o desentendimento, tipo, tem alguma coisa, tem um propósito maior, que é o jogo, que é o ponto. Então, assim, é saber conversar, saber lidar e, tipo, deixar o desentendimento pra trás e seguir, entendeu? O próximo bola, o próximo ponto é o mais importante. E o papel do técnico é fundamental também para manter essa sintonia, né? Porque ele tem essa visão de fora de como tá o jogo, Sim. De qual atleta que vocês podem jogar mais a bola em cima dela. Tem uma questão de numeração que às vezes fazem, né? Para poder indicar onde tem que jogar, né? Isso. Tem gente que não entende do vôlei, às vezes vê fazer número 2, fazer número 1, o que é isso, o que significa isso. Você poderia até explicar pra gente como é que funciona esse processo dessa indicação de números? É uma questão do técnico ou vocês também têm essa observação na hora de definir onde lançar essa bola no saque? Então, a gente já faz um estudo do jogo antes do jogo, né? O pré-jogo nosso. Então, na maioria das vezes, a gente já sabe com quem que a gente vai jogar, então a gente já tem uma ideia em quem que a gente vai querer sacar, em quem que a gente vai, né? Quem que é a bloqueadora do outro time. Então, as marcações... como a gente usa, pelo menos a gente aqui em Betim, o nosso time, a bloqueadora que sempre marca. Então, ela vai marcar a paralela da jogadora. Então, é sempre assim, se ela marcar assim, paralela dessa jogadora e diagonal dessa. Então, é sempre paralela e 2 é diagonal. Então, é pra jogadora da defesa saber onde que ela vai ter que jogar, entendeu? E... basicamente isso, é pra gente conseguir se organizar na defesa e conseguir vir com contra-ataque. Então, a bloqueadora vai mostrar pra defensora qual área que ela vai estar cobrindo, pra defensora saber a outra área que é a responsabilidade dela. E pra vocês aqui, começando com a Júlia agora, qual que é a inspiração? Aquela atleta que pra vocês é a referência, é o exemplo... Mas eu não quero ser igual ela, mas eu quero chegar próximo do que ela já fez pelo esporte. Tem alguma que vocês colocam? Nossa, eu sou muito fã da Lorene. Ela tá agora na seleção brasileira, virou titular da seleção, assim, eu sou muito fã dela. Uma pessoa muito bacana, ela joga muito. E, assim, ela não é da minha posição, mas eu admiro muito ela. E as duas que eu também admiro por causa de posição é a Dani Lins, que é levantadora também, ela é muito boa, já foi campeã olímpica, vários títulos, e a Camila Bright, que é tipo uma das referências de líbero no Brasil hoje, assim, eu admiro muito ela é muito boa, eu gosto muito do jogo dela, do trabalho dela. Bacana. E pra você, Rubia, quais são as referências? Então, eu gosto muito de assistir os jogos da Agatha, que é a nossa... Que provavelmente vai representar a gente nas Olimpíadas agora. Ela é bloqueadora também e... Não sei, eu gosto muito do jogo dela, ela é muito tranquila. Eu admiro muito a forma que ela joga, ela joga sempre junto, joga falando. Então, assim, é uma jogadora que eu gosto de estar assistindo e meio que tentando copiar mesmo a técnica dela, como que ela faz, se ela espera, as tomadas de decisões dela. Eu acho que hoje no Brasil é uma das jogadoras que eu mais olho, assim, que eu tenho como referência. E a Ana Patrícia também, que saiu daqui de Betim, né? A gente sempre menciona o nome dela nos treinos, ela foi formada em Betim também, lá no Horto, onde a gente treina, e ela é bloqueadora também, que é a função que eu faço. Então, assim, é uma atleta que tem 22 anos hoje e vai representar o Brasil nas Olimpíadas ano que vem. Então, é uma atleta que eu admiro também por ser mineira, né? Por ter saído daqui de Betim e por ter a garra que ela tem. Então, acho que essas são as duas jogadoras que eu tenho como referência. Fica um convite para ela também, aproveitar quando ela estiver aqui de Betim para fazer uma visita aqui no Gira Esportes, contar um pouco dessa experiência, né, de como foi treinar no Horto e hoje onde ela alcançou, né, onde a carreira dela já chegou, as coisas que ainda ela vem pela frente, porque representar o Brasil é uma responsabilidade muito grande, né, de pensar o seguinte, são muitos torcedores e a própria família, né, acho que no caso de vocês, você está um pouco mais longe da sua família, mas essa cobrança da família, ela é importante, a família acompanha nos jogos, que às vezes é complicado, você joga em outros estados, não dá para levar a torcida em todos os jogos.
como funciona isso para vocês e para a Júlia também, que futuramente agora vai rodar o Brasil para disputar competições também. Como que é isso ficar longe da família para vocês? Eu tô um pouco acostumada já. Eu morei fora de casa há muitos anos. Eu saí de casa com 16 anos. Então, assim, eu acabei acostumando um pouco. Então, a minha família eles sempre acompanham os jogos pela TV, quando passa online. O circuito brasileiro, felizmente, transmite os jogos pelo Facebook. Então, assim, hoje a tecnologia agrega muito, né, no nosso esporte. Então, sempre que dá, quando é mais perto de casa, eles procuram assistir os jogos. A gente teve um campeonato em Itaúna ano passado, então minha família veio para assistir. Então, assim, a gente faz da forma que dá. Quando tá perto, eles tentam estar o mais perto possível. Quando tá longe, a gente usa a tecnologia para estar conseguindo, né, estar acompanhando. Lembrando que o Uberaba é logo ali, né? Logo ali. Né? É logo ali, porque Pertinho. Pertinho, 1 hora, 2 horas, não é um pouco mais, né? E pra você, Júlia, como que é essa questão da família? Você já pensou em fazer igual ela, ficar um pouco longe de... Eu acho que isso vai ser mais complicado pra mim, até porque eu sou muito agarrada com a minha mãe, com a minha avó, sou muito agarrada com todo mundo da minha família. Só que eu também pretendo, tipo assim, ficar um pouco longe porque eu quero estudar fora. E então acho que isso vai ser um sacrifício grande pra mim e isso vai ser muito difícil, porque eu passo uma semana longe. A semana que eu passei longe no Genk, eu liguei pra minha mãe, eu liguei pra minha avó, ligava todo dia, chamada de vídeo, tudo, sentia muita saudade. E assim, a minha mãe ela sempre tá me acompanhando, a maioria das vezes quando ela pode, quando não tá trabalhando, ela sempre tenta ir nos jogos, mesmo que seja longe. A gente teve o Jimmy lá em Uberlândia ano passado, ela foi lá, ficou lá e assim, eu acho que vai ser muito difícil. Verdade, mas pensando na sua carreira, você vai voar pra longe aí. Se Deus quiser. Pois já falei com ela. Inclusive, um abraço pra mãe da Júlia, que tá acompanhando a gente aqui no estúdio e vai compartilhar também esse programa com todo mundo, porque é um orgulho, né? Aos 17 anos já é campeã de uma competição tão importante no nosso estado e vai disputar agora uma competição a nível nacional. Então eu desejo para você e aproveito para agradecer também a presença de vocês aqui hoje. Rúpia, muito obrigado por estar com a gente, bater esse papo sobre voleibol, contar um pouco da sua experiência e falar com tanta alegria de Betim ser agora também a sua segunda casa. Eu acho isso muito bacana. Muito obrigado. Obrigado a vocês por receber a gente aqui. Júlia, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. E manda um abraço, quer mandar um abraço pra sua mãe, ela tá te querendo. Um abraço pra minha mãe, um abraço a todo mundo. Que bacana, que bacana. Pessoal, e com esses agradecimentos eu me despeço. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Compartilhe com os amigos de vocês, os amigos fãs de vôlei, os amigos do Nossa Senhora do Carmo, os amigos de Uberaba, que é um orgulho muito grande receber essas duas atletas aqui. A gente se vê no próximo programa Gira Esportes aqui pelo portal Gira Betim. Até lá!